Iniciando mais um programa Propaganda e Marketing. Esse programa tem a finalidade de desmistificar a propaganda, a publicidade em si e o próprio marketing, que ele é muito vasto, ele é muito grande. E nós temos hoje aqui como convidado o Antônio Danilo de Carvalho, que é de uma empresa chamada Inodata. Eu vou chamar você de Danilo, pode ser? Tudo bem, pode ser. Boa noite, Danilo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tudo bom e você, tudo certinho? Tudo ótimo. Muito obrigado de você ter vindo aqui, obrigado de você ter aceito o nosso convite, é muito interessante. É uma Nós honra. vamos aprender um pouco com você aqui hoje, ok? Tudo O que é Inodata? Conta pra gente um pouco do que é Inodata, o que é a sua empresa? Então, a Inodata ela é uma empresa que ela trabalha basicamente com tecnologia. Tá. Né? Então, Quando a gente fala tecnologia é um sentido amplo, né? Mas vamos afinando essa tecnologia. afinando, O que então, que você faz? o nosso trabalho ele é mirado em cima de empresas que emitem notas fiscais e precisam fazer um controle de estoque, um controle financeiro dentro da própria empresa. Então, nós temos um sistema bastante evoluído nesse sentido e nos últimos anos, justamente na intenção de, como se diz, ampliar os negócios, começamos a trabalhar também com outros empresários, então que precisavam de coisas mais simples, como, por exemplo, um site, ou então somente um sistema de emissão de nota, né? Antigamente vendíamos um sistema completo, hoje não. Hoje aumentamos muito a gama de clientes, conseguindo atender até clientes menores. Né? Não necessariamente a fábrica que precisa fazer um controle, então pode ser também a empresa que só quer emitir nota. Por exemplo, vamos tentar desmistificar essa situação aí. Eu tenho uma loja, Certo. tenho uma loja de calçados, por exemplo. Certo. Calçado, roupa, alguma coisa assim. Então. A sua tecnologia entra onde numa loja de calçado minha, por exemplo? Então, Como hoje, você faz isso? Hoje nós entraríamos no controle financeiro e no controle de estoque. Tá. Certo? Embora, por exemplo, a loja, se ela vende para o consumidor final, ela precisa de um sistema diferente do meu, ela precisa de um NFC. Tá. Então ela já tem que comprar outra tecnologia. A minha tecnologia ela é mirada mais para empresas que compram de outras empresas e que precisam emitir a nota fiscal eletrônica. Tá. Então a maior parte do nosso trabalho entendi. ele é em cima de todas as exigências que o governo vai implantando com o passar dos anos. Né? Tá. E parece que tem uma lei agora que é obrigatório fazer Sim, isso, né? sim, já tem alguns anos que o governo, o governo sempre faz essa, como que eles chamam? Eles vão fazendo por escala, né? Então não são todos obrigados imediatamente, então eles vão até um certo faturamento aí no próximo ano vai aumentando, até que no final de 2018, esse é o projeto lá do governo federal, em 2018 todo mundo tem que ter um sistema próprio emitindo nota fiscal eletrônica, né? Porque eles inclusive desativaram também o emissor gratuito. Então, quem tem e está utilizando, tudo bem, pode continuar. Mas se por engano o cara, por exemplo, a menina do escritório foi lá e atualizou o JavaScript, pronto, não funciona mais, tem que comprar um sistema. Que é o que o governo liberou para as empresas, é isso? Exatamente, era o gratuito. O governo ele não vai mais manter atualizações naquele sistema. Eu ia perguntar agora, porque assim, o governo manda fazer, mas dá subsídio para a pessoa para fazer? É isso que eu ia perguntar, Não, né? Subsídio na verdade não. Não, subsídio não, desculpa. Dá suporte para que ela possa adaptar isso aí vocês Então, eles criaram um sistema gratuito que tinha a finalidade de ser um padrão. Arroz com feijão lá, um arroz com feijão muito básico, mas qual é o problema? Por exemplo, nós temos muitos clientes que migraram desse sistema gratuito para o nosso. Tá. E qual é o grande espanto? Que no nosso está tudo pronto. Entendi. Então a pessoa não tem que quebrar a cabeça, são simples cadastros e depois a pessoa consegue emitir a nota com muita facilidade, coisa que não acontecia no sistema gratuito. Entendi. Justamente pelo fato dele ser mirado num público gigantesco, não dava para padronizar muitas coisas. Sim. Porque também tem que ter o segmento do mercado, né? Cada um Exatamente. tem o seu segmento, né? Verdade? Exatamente. Nós temos lá uma macro fiscal que nós programamos em base ao sistema tributário que a empresa está enquadrada, em base a várias outras questões que a empresa tem interna,
E aí, uma vez programada essa máquina, o cara emite a nota sorrindo. Ou sorrindo, né? Sorrindo, né? Porque tem que pagar para o governo também. Fica... Um sorrisinho pequeno. Um sorriso menor. Mas, por exemplo, esse trabalho você faz assim. E como que você chega nesses clientes? Você chega através do contador da empresa ou você tem alguém que vai lá, um consultor, mas chama consultor isso, né? Isso. Então, o nosso canal de venda... Seu modelo de trabalho, por exemplo. Nós não investimos muito no canal de venda, justamente pelo fato do governo ter encerrado o gratuito. Tá. A partir do momento em que o governo encerrou o gratuito, nós não precisamos fazer muito esforço, porque, por exemplo, hoje uma realidade no Brasil é que os contadores emitem as notas para os pequenos empresários. Exatamente. Por exemplo, o cara emite lá 4, 5 notas por mês, ele não vai comprar um sistema, implantar, fazer treinamento e emitir a nota. O contador emite. Só que aí, como o contador agora também é obrigado a comprar um sistema, porque não tem mais o gratuito, aí o contador tende a passar essa responsabilidade para o empresário. Aí está acontecendo muito de contadores que conhecemos indicarem os clientes deles. Que você tem. Tá então a gente vai lá, fala com o cliente do cara, explica como funciona, implanta o sistema. Nós temos sistemas, por exemplo, em que o cara consegue emitir até 10 notas com R$60 por mês. Então a gente faz o treinamento, faz a implantação que tem um custo, né? E depois ele paga um valor muito pequeno mensal só para emitir as notas quando ele precisa. Então, mas aí vamos supor que a empresa dele cresceu. Ele emitiria, você falou que faria 10 notas por mês. Ele passa a fazer, vamos falar que ele cresceu muito, passa a fazer 100 notas, por exemplo. Sim. Tá? Esse sistema que você tem permite que você faça uma adaptação dele para esse projeto? Ou já está pensado em cima disso? Ele já está pensado numa empresa muito grande, né? E nós, através de uma chave criptografada, conseguimos ativar ou desativar funcionalidades no sistema. Então, nós, por exemplo, justamente para facilitar o trabalho, nós nos adaptamos. Então, em vez de implantar um sistema completo, nós modulamos o sistema. Sei. Então, hoje, por exemplo, como o senhor falou, o cara tem lá uma empresa que ele emite 10 notas por mês. Aí ele cresce, começa a emitir 100. Viramos a chave, aumenta o valor que ele paga e ele consegue emitir as 100. Um cara que já está emitindo 100 notas, por exemplo, ele pode precisar controlar o estoque, fazer um controle financeiro. Uhum. É só ativar o módulo. Então, essa parte é muito interessante para os nossos clientes, porque ele não é obrigado a ter um custo alto, né, de implantação, e tem a possibilidade dele ir crescendo junto com o sistema. Aliás, do sistema crescer junto com ele. É o contrário, né? É o contrário. O sistema vai crescer Exatamente. Junto com ele, né? Conforme a empresa dele aumenta de necessidades, o sistema atende ao que ele precisa. Ok. E aí, por exemplo, nesse sistema, vamos supor que entre tudo isso que tem aí, ele tem lá a parte dele de propaganda, de marketing que ele tem envolvido lá no projeto dele. Vamos colocar no budget dele de trabalho todinho, né? Aí, dá para você identificar isso também? Ele tem como identificar essa parte nesse sistema que você faz? Vamos supor, ele tem as despesas que ele tem que fazer. Claro que propaganda e a parte de propaganda e publicidade não é despesa, né? Então, investimento, a gente entende que é isso, que é investimento. Então, por exemplo, tem um campo seu lá que ele pode dizer assim, ó, agora vou veicular em tal lugar, vou fazer tal coisa assim, tem um valor direitinho, ele sabe quanto ele está usando de propaganda? Sim, o sistema... Mas tem isso também? O sistema dá isso aí também? O sistema tem essa possibilidade da pessoa criar centros de custo. Por exemplo, eu crio um centro de custo chamado Propaganda e Marketing, e quando eu for lançar essa despesa no sistema, é suficiente que eu grave essa despesa dentro desse centro de custo. Tá, entendi. Né? Que inclusive dentro desse centro de custo eu posso criar várias contas financeiras. Então eu posso criar um centro de custo chamado Publicidade, dentro criar uma conta financeira chamada Marketing, outra chamada Propaganda. Catálogo, folheto, não sei o que. Eu posso dividir tudo isso e o sistema vai me dar relatórios em tempo real de tudo isso que está cadastrado lá no banco de dados. De quanto ele está usando, Exatamente. Isso? É verdade, é? Exatamente. Assim que funciona, né? Assim que funciona. Ele tem uma... Em tempo real ele consegue ver o que foi gasto. Então, por exemplo, nós temos clientes que tem lá, que tem 15 pessoas ao mesmo tempo cadastrando coisas dentro do sistema.
Então, o diretor da empresa pode entrar lá no computador dele, clicar um botão e ter um relatório em tempo real do que todo mundo está fazendo. Danilo, é o seguinte, nós estamos conversando muito bem, muito bacana, falando um pouco sobre a InnoData. Vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, que eu quero que você fale um pouco da sua vida, que você foi para a Itália, voltou, não sei o quê, como é que foi isso aí? Vamos conversar depois sobre isso. Tudo bem. Conversamos em seguida, tá bom? Tudo Obrigado. bem.